Fala, Insiders! E aí, tudo certo? Hoje a gente está aqui com o Cláudio, da Baicon. É muita história, gente. É história para dar para o pau, como a gente costuma dizer. Mas é uma história muito gratificante. Conversou um pouquinho antes. Ele falou da importância de Deus na vida dele. Um cara que teve uma carreira como executivo aí em grandes corporações. A gente vai explorar um pouquinho isso dele. E já há uns 20 anos aí que ele montou os negócios, que ele empreende. Passou por muitas etapas, passou por muitos desafios, conseguiu superar, reinventar, diferenciar os negócios. E aí a gente vai explorar isso com ele e vamos entender um pouquinho aí como é que está sendo essa trajetória como empreendedorismo. Obrigado por você estar aqui com a gente, contando um pouquinho dessa sua história aqui para o canal. E aí, cara, como é que foi a sua trajetória como executivo? E aí a gente começa depois a entrar no mundo dos negócios. Bom, eu nasci em 57, na freguesia do Ó. Sou filho de um enfermeiro e uma corretora de imóveis. Pessoas muito trabalhadoras que tiveram 3 filhos e criaram uma família e, graças a Deus, nos deram condições, não só uma estrutura de integridade, de honestidade, de trabalho, mas principalmente nos deram o mínimo necessário para a gente ser alguma coisa na vida. Então nós estudamos em escola pública, que na época era sensacional, e era o que existia, e conseguimos alcançar, dar alguns saltos interessantes. Eu comecei a trabalhar há 14 anos na Gessilever, hoje Unilever. Tive a sorte e o empenho e aproveitei a oportunidade de ser um programador de computador. Aos 15 anos eu fui treinado pela Gessilever. Deixa eu só te quebrar uma coisa. O que despertou para você ir para esse mundo de tecnologia? Foi o acaso. Aí você começa a falar em Deus, a força do universo. Eu era office boy numa grande corporação. Eu me lembro que me disseram, olha, aqui dentro você pode ser presidente se você quiser. O presidente era brasileiro. Que legal. E isso ficava na cabeça, desde os office boys, todos recebiam essa mensagem. Você pode ser presidente dessa empresa. Então, uma empresa multinacional como o Gessilever era muito interessante. O Omo sempre foi o grande produto, o carro-chefe deles, mas existiam 300 produtos na época, hoje são milhares de produtos do grupo Unilever. Mas isso vivia na nossa cabeça, nós podemos crescer. Eu, com 6 meses de office boy, surgiu uma oportunidade na área de marketing, fui promovido para auxiliar de marketing, controlar a verba, despesa de marketing, de propaganda, e depois participei de um curso para seleção de programadores COBOL, que não existia esse profissional no mercado. Então eles iam dar treinamento. E eu fui um dos escolhidos, talvez pelo raciocínio rápido que eu tinha. Eu tinha um raciocínio bastante rápido, lógico. Então esse foi o teste no qual eu passei e passei a ser treinado. Então eu caí nesse mundo por acaso. Eu mal sabia o que era um mainframe, eu não tinha ideia o que era aquela sala chamada CPD naquela época. Como é que você chega e vê esse mundo da tecnologia? Então, E estamos falando de que ano isso? Isso foi em 76. Imagina que 76, o mundo da tecnologia, para grande parte das pessoas ainda era um mundo totalmente inexplorado. Era um mundo de astronauta. E aí você assimilou isso, por exemplo, eu vou entrar nesse mundo de astronauta? Como é que foi isso? A Gessilever, ela fez um trabalho muito coordenado. Tinha um coordenador, por sinal, chamado Barros, que eu não me esqueço de ver até hoje. Muito didático, ele nos introduziu nesse mundo. Então, nós fomos conduzidos. A partir da segunda-feira, você vai para uma sala estudar. Então, começa o que é bit e o que é um byte. Uau. Primeira lição, o que é um bit e um byte. Então, eu comecei a aprender isso em 76. Depois, chegando até níveis mais avançados, até mesmo a linguagem COBOL. E depois eu virei um programador júnior dentro da empresa. Comecei a fazer os primeiros programas por mainframe COBOL. Fiz milhares de programas em COBOL. Virei um programador sênior aos 18 anos. Depois eu fui para o macro, virei analista de sistemas dentro do macro atacadista. Com 26 anos eu já era coordenador de toda a equipe de informática do macro, que era mainframe ainda, tinha mais de 30 funcionários, analistas de sistemas, programadores, analistas de OEM na época que existiam, a operação do computador em si, etc. Cara, e aí
você chegou nesse momento de montar um negócio mais parrudo, mais estruturado. Qual foi a oportunidade que você viu ali que você falou, puta, isso aqui vai dar certo? Internet. Tá. Eu na época, Que ano isso? 99. 99. Eu frequentava muito hotéis fazenda com as crianças e eu tinha muita vontade de montar um hotel fazenda. Eu gosto muito de construção, meu sonho era ser arquiteto. Eu construí uma casa sem ser arquiteto, casa grande, na Granja Viana. Então, assim, eu sempre tive esse dom de projetar e construir. E eu queria projetar um hotel, até hoje, por sinal. Continua ainda na minha lista dos meus sonhos. Vai realizar. Eu quero, por sinal, eu sou dono do hotel. Eu sou membro do conselho do Hotel Cadoro da Rua Augusta, onde eu tenho 2 quartos de hotel. Então eu participo de alguma forma do segmento. Não sou eu que conduzo, é lógico, é o Fabrício, da família Guzoni, que são os donos, os descendentes do fundador, mas eu sou um dos investidores e sou membro do conselho. Porque eu gosto do ramo, eu gosto muito da hotelaria. Então eu tinha isso em mente, mas eu não tinha capital para montar um hotel fazenda. E ao mesmo tempo a internet veio bombando, 98, 99, vários sites no mundo inteiro revolucionando o mundo com a internet. Aí eu tive a ideia de montar um site chamado levaeu.com.br de turismo para grandes centros e você incentivar o turismo em hotéis fazenda e pousadas perto, até 250 quilômetros dos grandes centros. Então tem toda uma lógica que eu não vou explicar aqui agora, mas tinha todo Mas qual foi a grande sacada que você enxergou aí? Aqui? Nesse negócio? Foi ajudar os hotéis a atingirem seu público-alvo. O dono do hotel fazenda lá de Pindamonhangaba, ele podia entrar no site na sexta-feira e falar, eu quero saber em São Paulo, quem gosta de jet ski, que eu vou fazer um torneio de jet ski aqui. Ele dava uma pesquisa, o meu site dos cadastrados mostrava, olha, tem 5.000 pessoas que gostam de jet ski. Quem gosta de comida italiana, quem gosta de música sertaneja, quem tem filhos pequenos, quem gosta de cavalo. Então tudo isso o dono do hotel podia pesquisar, filtrava o seu público-alvo, 500 pessoas, e já mandava um invite, um convite específico para um evento, para o público-alvo que lhe interessava. Então começou assim a ideia. Eu tive 2 sócias que me ajudaram muito, uma de marketing e uma do ramo de turismo. E chegamos, uma belíssima ideia, né? Quase ficamos ricos, mas infelizmente a bolha estourou em 2001, quase no momento dos investidores colocarem o capital. E até então eu banquei e perdi tudo. Então eu fali, fiquei sem nada, a não ser a casa que eu tinha. E naquela época eu me separei também, então tive dificuldades com a minha ex-esposa. Acabei indo morar num quartinho aqui em São Paulo e repensando a minha vida foi quando surgiu a Baicon. Como é que foi a história da tua empresa, da Baicon aí, só para a gente também conhecer e o que vocês fazem hoje? Na verdade ela surgiu, eu tenho um sócio fundador, que é o Edivaldo, ele é muito de tecnologia, muito mais do que eu até, eu sou mais de sistemas, ele é mais de hardware, de software, começou mais nesse mundo. Então ele descobriu um produto que transmitia a imagem de uma câmera pela rede e me falou, olha que interessante esse produto, e começou a procurar na internet quem seriam os fornecedores. Nós pegamos um fornecedor nacional inicialmente, mas ele não tinha estrutura para nos atender. Eu vendia e ele não entregava, então eu falei, não dá certo. Aí nós descobrimos um produto em Taiwan e viramos representante deles no Brasil. E aí começou. Ele fabricava e eu vendia. E juntos nós criamos essa empresa, que durante 4, 5 anos ela saiu do zero e foi crescendo 50%, 150% ao ano até 2007, mais ou menos, de 2002 a 2007, 5 anos. Quais eram os clientes que vocês atendiam? Grandes clientes. Telemar foi o primeiro cliente, a IBM foi o segundo cliente. Por quê? Como profissionais de TI, nós tivemos a linguagem, a visão, a compreensão e a capacidade de conversar com gerentes de rede, diretores de TI de grandes corporações. E fazê-los perceber que a imagem de uma câmera podia circular pela rede sem prejudicar o sistema de faturamento, que era o grande temor. O pessoal de TI não falava com o pessoal de segurança naquela época. Então, segurança, o pessoal que grava imagem de câmera lá no time-lapse, que eram fitas. Nós ajudamos muitas empresas a migrarem. GVT, Johnson & Johnson, a TAM,
Prosegur, Brinks, enfim, fizemos projetos em quase 50% das maiores empresas do Brasil. Você acredita que pelo fato de vocês terem uma base de tecnologia muito forte, foi um grande diferencial para vocês conquistarem esses clientes? Porque vamos pensar que você poderia ter outras pessoas revendendo produtos, mas será que essas pessoas conseguiriam ter exatamente essa profundidade de se colocar no lugar do cara lá e entender como caminhar com esse assunto? Você acha que esse foi o grande ativo de vocês? O Steve Jobs, ele tem um ditado que é assim, ele já falou em algumas palestras, no final as pontas se ligam. Uhum. Então, a Apple, por exemplo, quando ele foi expulso da Apple, ele foi fazer um curso de caligrafia. Olha. Não é isso? Que ele se especializou. Então você vê toda essa essa característica da tecnologia deles tem a ver com isso, porque enquanto tinha um outro CEO na empresa, ele estava criando outra empresa, né? Esqueci o nome da outra empresa que ele criou, mas depois isso serviu para juntar com isso aqui e formar a Apple que nós conhecemos hoje. Da mesma forma, aconteceu conosco. A Bicom, se não fosse a nossa experiência em TI, nós não teríamos feito a Bicom como era. Porque muitos dos nossos concorrentes são vendedores de produto. A gente chama de moving box. Você importa, põe na prateleira, distribui ou vende. Nós não. Nós somos até hoje, nós somos criadores de solução. Nós não vendemos um box, uma caixinha, uma câmera. Nós vendemos uma solução. Então, o que nós fizemos para a maioria dessas empresas, e que conquistou a confiança da maioria delas, foi de que nós entendíamos de rede, de TI, e ajudamos essas empresas a criarem soluções, e não a simplesmente vender produtos para eles. Foi o diferencial. Bom, fala pra gente um pouquinho, ao longo desses anos aí que você tem de sociedade, o que tem caminhado bem, o que não tem caminhado bem na sua visão, e olhando quando você começou e olhando para hoje, né? Qual que é a tua fórmula aí que você fala, pô, esse é o caminho para quem quer empreender, por toda a tua experiência? Muita gente fala, ter sócio não dá certo. Tá. Mas eu diria que assim, existem coisas boas e coisas ruins. Se de um lado é verdade, de outro você não chegaria em um certo ponto se você não tivesse um sócio, ou mais sócios, ou um investidor. Então, é quase que um mal necessário, muitas vezes. O ideal seria você se dono sozinho, mandar sozinho, não ter que dar satisfações para ninguém. Mas como um empresário que eu conheci há muito tempo atrás, ele dizia, ele era sozinho, mas ele falava, eu tenho patrão, eu dou satisfação para os investidores que compram minhas ações. Eu tenho um patrão que é o governo, eu tenho que dar satisfações para o governo. Então não existe essa de você não ter sócio. Claro. Você sempre tem sócio. Claro. Então não lhe resta outra opção a não ser aprender a conviver com isso. Perfeito. Umas dão mais certo, outras menos certo. Umas a trajetória é mais longa. Eu conheço empresas que os dois sócios se dão maravilhosamente bem há muito tempo, criaram grandes impérios. Né? Outros, nem tanto, interrompem a trajetória no meio do caminho, cada um vai para um lado, mas até então já cresceram, evoluíram, acumularam capital, acumularam experiência principalmente, que lhes permite começar novos negócios e novas histórias. Então eu acho que faz parte você interagir, você colaborar. Eu acho que essa palavra colaboração é muito forte, seja parceiro de negócio, seja colaborador, né? Todos têm que crescer. Qualquer relacionamento desses tem que ser ganha-ganha. O funcionário tem que ganhar, o dono tem que ganhar, os acionistas têm que ganhar. Se for bom para todo mundo, você gera coisas boas, você ajuda a sociedade a evoluir, você ajuda o teu país a crescer. Então eu acho que tem que raciocinar dessa maneira. Primeiro, fácil não é. Vida de vagabundo, quer ser vagabundo, vai na praia e fica tomando cerveja. Né? Não que quem viva na praia seja vagabundo, não é isso. Sim. Eu estou só fazendo um parágrafo. Tem que trabalhar muito. Quem quer criar um negócio tem que gastar muitos carnavais trabalhando. Natal, Ano Novo, não é como ser funcionário, que você encerra na sexta-feira e vai pular o carnaval, volta na quarta-feira.
empresário tem que estar disposto a pagar o preço do teu sonho. Então eu acho que isso, e vale a pena. Você vê um empresário bem-sucedido, com um carro novo, uma casa na praia, indo para a Europa, você fala, poxa vida, que bacana. Mas vai ver os tombos que ele levou para chegar ali. Então você tem que estar disposto a fazer isso. E um ponto que eu acho crucial, e é um diferencial dos americanos e dos brasileiros. Eu acho que o Brasil, como você falou muito em educação, precisa educar desde cedo as crianças, os adolescentes, a admirarem o esforço do empresário, a valorizarem aquele que dá muitas vezes o emprego do pai deles. Porque se eles têm o que comer, têm onde morar, é porque alguém quebrou a cara, passou fome, ficou muitas vezes no relento para gerar um negócio, foi à falência, muitas vezes foi 10 vezes a falência. E hoje é um empresário bem-sucedido. Então, quando o povo, a sociedade, passar a valorizar e aprender a dar valor, como os americanos o fazem, automaticamente eles vão passar a criar mais negócios. Porque vai perceber o valor. Porque se eu passar minha vida falando mal de empresário, eu nunca vou querer ser um empresário. E vou querer viver como? Nas custas do governo? E o governo vai se sustentar como? Vai virar uma Venezuela, uma Cuba? Né? Então, assim, socialismo furado. Isso não existe mais, está comprovado. Então, livre mercado e uma economia de livre mercado é o que tem que ser. As pessoas têm que enxergar isso, têm que dar valor ao empreendedorismo, ou até mesmo dentro das empresas, porque os empresários estão evoluindo também. Eu, por exemplo, a Baicon, desde o nascimento nós distribuímos lucro. No começo era trimestral, todo trimestre eu fechava o balanço, 5% do lucro distribuía para os funcionários. Esse ano, nós fechamos o PLR agora, distribuímos o lucro para os funcionários. Ajudamos muitos deles a fazer a faculdade e o MBA, para poder crescer junto conosco. Muitos chegaram num certo cargo e hoje são gerente de operação, por exemplo, gerente administrativo. Então, e compraram seus apartamentos, seus imóveis, fizeram suas faculdades e quem sabe um dia até sejam empresários. Só que não é todo mundo que tem DNA para ser empresário. Claro. Então, mas eu acho que quem não tem DNA pode ser colaborador de um time onde todos ganhem, onde todos tenham uma grande vantagem em estar ajudando o mundo a ser melhor. É isso. Bom, gente, estamos terminando aqui a nossa entrevista. Só para vocês saberem, eu acho que eu já fiquei 1 hora batendo um papo antes com o Cláudio para sugar toda essa vivência que ele teve. Ainda falei para ele que foi pouco, né? Uma entrevista tem que ser uma coisa mais dinâmica. Cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando toda a tua história, todo o teu conhecimento. As pessoas que gostam do tema de empreendedorismo, né, com certeza vão ficar muito felizes de estar podendo sugar mesmo. Né? Eu falo para as pessoas que uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, a gente precisa ser uma esponja. Quanto mais a gente puder absorver boas histórias que realmente tiveram sacrifício, luta, dificuldade, acho que é por aí que a gente vai construindo a nossa vida. Né? E a gente não pode parar. Né? Então, cara, obrigado por você estar aqui com a gente no canal da Insight. Turma, espero que vocês tenham curtido aí esse bate-papo aqui com o Cláudio. Um abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Cláudio, valeu, cara, por você Tchau. estar aqui com a gente. Valeu, obrigado. Valeu, galera.